Você já esteve em alguma apresentação musical ou já participou de algum momento de louvor em que parecia que tinha mais instrumentos tocando do que você via ali no palco? Ou percebeu que aquela música mais complexa, um tanto mais cheia, parecia perfeitinha demais, mesmo com uma equipe tão pequena? Bom, talvez você estivesse diante de um recurso que tem sido muito usado no meio musical e também ultimamente dentro da igreja, o VS. Mas afinal, devemos usar VS no louvor da igreja? Ou isso atrapalha mais do que ajuda? Olá, adorador com música! Antes de mais nada, o que é VS? Talvez você que nunca ouviu falar nisso, ou já ouviu falar, mas não sabe direito o que é, faça essa pergunta. A sigla VS significa Virtual Sequence, ou Virtual Sound, som virtual. No plural, sons virtuais. Na prática, estamos falando de trilhas pré-gravadas que são reproduzidas na execução ao vivo e sincronizadas com aquilo que é tocado ao vivo por meio de um clique do metrônomo. Ou seja, a equipe, o grupo, a banda toca ao vivo, mas ao mesmo tempo tem soado ali sons de cordas, de metais, sintetizadores, outras coisas que foram pré-gravadas. Ou seja, a equipe toca ao vivo, mas algumas camadas da música já vêm prontas. Cordas, synths, pads, metais, até backs. Sobre usar ou não usar VS na igreja, já de cara eu preciso dizer: essa é uma discussão muito mais musical do que teológica. Não à toa, isso é uma discussão que acontece no meio musical secular também. Mas pensando no nosso caso, fazendo música na igreja, sim, também nós precisamos entender que essa é uma discussão muito mais musical do que teológica. Isso porque a Bíblia não prescreve e nem proíbe o uso de recursos como cliques, trilhas, enfim. O que nos cabe é pensar com sabedoria sobre aquilo que glorifica Cristo e edifica a igreja. Então vamos lá. Para que serve o VS? Musicalmente falando, há várias razões legítimas para o uso desses sons virtuais, dessas trilhas pré-gravadas. Substituir instrumentos que o grupo não possui, cordas, metais. Eu já vi sendo usado, por exemplo, um coro completo, que um cantor em turnê não tinha como sair levando o coro pra onde ele fosse. Então, naquela música que tinha uma participação de um coro, o coro estava soando ali. VS pode ser também usado para reforçar back vocal, pads ou outras coisas da gravação original e que ao vivo não tem como ser executadas. Então, isso é trazido ali pra performance ao vivo, em trilhas pré-gravadas. Repor músicos temporariamente ausentes. Sei lá, o baixista da banda, o baixista do louvor teve algum problema e vai ficar 2 meses ausente. Então, pra não ficar tocando sem baixo, você tem o baixo ali gravado e a banda continua tocando normalmente. Ou até mesmo pra embelezar a performance musical com texturas adicionais, colocando recursos a mais mesmo pra embelezar, como loops, rítmicos, recursos de música eletrônica, riffs, sintetizadores e por aí vai. E é claro que isso não é exclusivo da igreja, não mesmo, porque nem começou na igreja. Tem sido muito comum em bandas, turnês, em produções profissionais como um todo. E isso, inclusive, nos leva a uma discussão muito importante. O que é, de fato, música ao vivo? O fato de um grupo usar o VS faz com que ele não esteja fazendo música ao vivo? Olha só, usar VS não é usar playback. O VS não é playback. O grupo, a banda, enfim, tá tocando ao vivo de fato, eles estão tocando ali, mas com elementos pré-gravados e sincronizados, que estão somando a performance que eles têm feito, mas eles estão tocando de fato. É diferente, por exemplo, na cultura de igreja se fala muito sobre o irmão ou a irmã que vai ali cantar com o playback, né? Então, você tem um cantor, ele está cantando de fato, mas não tem a banda, o grupo não ensaiou aquela canção, e aquele irmãozinho na igreja vai estar cantando ali com o playback. Ou num contexto de concertos, de shows de música secular, turnês, às vezes o pessoal fala, tal artista tá usando playback, quando na verdade, pelo menos na minha época, desde que eu era criança se falava muito isso, quando na verdade aquele cantor tá dublando, o que chama muitas vezes de um playback. Sim, tem um play por trás, né, playback, mas ele tá dublando, o cara não tá cantando. Tem, sei lá, Lady Gaga tá lá no show e a música tá rolando e tem a voz dela, a trilha lá soando e ela só mexendo a boca, aí ela tá dublando, ela não tá cantando. VS não é isso, gente. Os músicos estão de fato tocando, tem algo a mais do que aquilo que eles estão fazendo ao vivo. Mas eles estão tocando. E aí, é claro, isso exige disciplina, comprometimento, toda uma estrutura técnica, um metrônomo, vias de entrada e saída de áudio, para o metrônomo vir só para o pessoal da banda, não ir para o pre-A, para sair para todo mundo. Requer muita atenção, planejamento. E assim, por outro lado, limita a espontaneidade.
Você não pode, por exemplo, pular de um trecho da música pro outro, ou mais uma vez o refrão, e fazer de novo esse refrão, coisas desse tipo. Não dá. Caso contrário, você desmonta tudo. Porque já tá tudo pré-gravado, a sequência já tá pré-estabelecida. Você não tem mesmo como mexer em nada ali. Você precisa seguir o script. Precisa seguir direitinho aquilo que foi planejado. Então, de fato, alguém vai dizer como algo negativo que limita a espontaneidade. Mas obriga a excelência no preparo. Sim, o pessoal precisa se dedicar mais e ouvir bastante as canções, e ensaiar bem, e ter tudo ali no dedo, tudo na mente, ou tudo bem anotadinho pra olhar na hora, na sequência, tudo bonitinho. Então, isso pode ser positivo, por outro lado. Agora, eu preciso dizer algo que eu penso, e eu preciso dizer com sinceridade. Um grupo, uma banda, que não consegue tocar sem VS, pra mim, não é uma banda funcional, não é um grupo funcional. Eu entendo o uso desse recurso, e eu próprio já fiz e faço uso desse recurso. Mas pensando principalmente no contexto da igreja, eu acredito que um grupo de louvor precisa sim estar pronto para tocar essas canções sem o uso do VS. Seja mantendo a estrutura original, o mesmo arranjo, vai estar mais cru, mais simples, mas vai estar ali fazendo o mesmo arranjo, ou até criando um outro arranjo, e assim reorganizando a música com os instrumentos que estão disponíveis ali no ao vivo. Isso tudo é muito importante, principalmente no contexto da igreja local, onde muitos imprevistos podem acontecer, mudanças de última hora, às vezes mudanças desejadas mesmo, necessárias, às vezes pelo fluir do momento, ou até por um problema técnico. O que vai acontecer se tem uma canção que é imprescindível, que está completamente linkada, por exemplo, à pregação daquele domingo, e acontecer algum problema, o VS não está pronto, então não vamos tocar a canção. Nós vamos então limitar a nossa esfera de atuação, de ministração na vida dos nossos irmãos, para edificar o corpo de Cristo, porque nós não temos aquele recurso? Será que não tem como sair de jeito nenhuma canção sem ele? Então tem algo errado. O VS deve servir ao grupo, e não o grupo depender dele como uma muleta. Sem ele, eu não existo. Sem ele, nós não funcionamos. Por isso, eu faço a seguinte pergunta. Será que o VS é mesmo necessário para a sua igreja? De fato, às vezes, ele facilita muitas coisas. Mas em outros contextos ou em outros momentos, acaba só criando dependência e até uma certa pressão. Nem toda igreja tem estrutura ou até mesmo gente qualificada o suficiente para fazer uso de um recurso como o VS. E tá tudo bem. Este não é e nem deveria ser, nem deveria se passar pela nossa mente que fosse o principal. O foco não é se eu vou ter as 3 guitarras gravadas na trilha original soando ali ao invés de só uma. O foco não deve ser esse, jamais. Claro que não tem nada de errado em querer um som cada vez mais bonito, com mais qualidade, óbvio. Mas se para isso eu preciso criar uma série de problemas na minha dinâmica funcional, talvez eu precise rever essa dinâmica funcional e não usar o VS. Enfim, o VS pode ser sim uma bênção ou um peso. Tudo depende de como a gente usa, ou até de quando a gente usa, ou até de com quem a gente usa. Mas a nossa base principal deve ser sempre essa: glorificar a Cristo e edificar a igreja. Que o nosso louvor ao Senhor, então, com ou sem VS, flua de corações verdadeiramente comprometidos com o Evangelho de Cristo, para a glória dele e para a edificação da sua igreja. Lembre-se, o VS deve servir à igreja e não o contrário. Mas então, e na sua igreja? O pessoal usa o VS? Como funciona aí? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, caso ainda não esteja inscrito, e ativa as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Deus te abençoe, grande abraço e até a próxima.